Bom dia, ou melhor, sejam bem-vindos, né? Pode ser boa tarde ou boa noite. A ideia é falarmos hoje sobre os lançamentos oblíquos. Vou colocar aqui o título: Lançamentos oblíquos. Lançamentos, né, oblíquos. Basicamente, então, é estudar aí os lançamentos que são a composição, né, de dois movimentos, né? De maneira geral, a gente estudou já um pouco sobre os vetores, para poder falar sobre o movimento circular, né, e entre outras coisas, mas basicamente a ideia aqui é usar esses vetores para falar sobre os lançamentos oblíquos. Então vamos lá. A ideia principal aqui é pensar no seguinte: dado um eixo de referência aqui, ó, vertical e horizontal, vertical vou chamar de Y, horizontal vou chamar de X. Eu quero saber o que acontece quando eu lanço um objeto com um ângulo θ, né, uma velocidade v0, é um vetor velocidade aqui. Quando eu lanço um objeto com ângulo θ em relação à horizontal. Então, eu quero entender o que acontece nessa situação. A gente vai perceber que a equação aqui, ó, disso aqui, né, é uma parábola, né? A trajetória é uma parábola. Mas a princípio a gente não sabe disso, precisa descobrir. Então, como que eu vou fazer para encontrar é, essa equação e saber que de fato é uma parábola? Primeiro que eu vou decompor essa velocidade em dois eixos, né? Vou pensar aqui no eixo vertical e no eixo horizontal. Então, vou pensar em dois eixos. A velocidade do eixo horizontal eu vou chamar de Vx. Nossa velocidade aqui é a velocidade Vx. E a velocidade do eixo vertical eu vou chamar de VY. Vou fazer de, sei lá, azul claro, por exemplo. Aqui, VY. Bom, repare que nesse cenário, né, em que a gente tem uma velocidade no eixo Y, uma velocidade no eixo X, eu só tenho uma aceleração, que é a aceleração gravitacional, que é vertical. Então, se a aceleração gravitacional é vertical, ela só vai atuar sobre VY e não sobre Vx, uma vez que ela não está, né, inclinada em relação a Vx, a aceleração não atua sobre Vx, né, não modifica o valor de Vx. Então, Vx se mantém constante. Se Vx se mantém constante, então o movimento no eixo X é um movimento uniforme, enquanto o movimento no eixo Y, enquanto o movimento no eixo Y é um movimento uniformemente variado. Mais especificamente, são movimentos retilíneos, né? Então eu tenho dois movimentos simultâneos, né? Um no eixo X e o outro no eixo Y. Vou tentar fazer aqui uma chave, é difícil. Desisto. Tem que fazer assim, ó.
tá? Então são dois movimentos, um no eixo X, outro no eixo Y, ambos são uniformes, só que um é uniformemente variado, o outro é uniforme. Ambos são retilíneos, acho que assim fica melhor. Bom, então no eixo X, a equação do valor de X, né? Então vou manter aqui a mesma ordem de cores aqui. No eixo X a gente tem que X é igual a x0 mais Vx vezes t. Ou seja, o valor de x é uma função do primeiro grau em t, né? Então, em função do tempo, ao longo do eixo x eu tenho essa equação, x0 mais Vx vezes t. Repare que nesse caso x0 é zero, né? x0 é igual a zero. Não vou usar isso de primeira, mas guarda essa informação porque ele parte da origem, né? Partindo do zero aqui. Segunda coisa é que no eixo y, e eu vou usar o azul claro para manter o mesmo padrão, no eixo y a gente tem y0, e aí como no eixo y é um movimento uniformemente variado, eu vou ter v0 y t, e eu já vou botar logo assim, ó, menos gt ao quadrado sobre 2. Por que menos? Porque g está orientado para baixo, eu coloquei o eixo orientado para cima. Então a aceleração é menos g, né? A aceleração, então, ficou sendo menos g. Ok? Então, essas são as duas equações que a gente tem para x e y. Se eu quero a trajetória, eu tenho que isolar o t. Então, eu vou isolar o t na primeira, ó, isolando t na primeira, a gente vai ter o quê? A gente vai ter para o t, né? A gente vai ter para o t igual a x menos x0 sobre Vx. E aí, se você for lá para a segunda equação, no lugar de t colocar isso, você vai ter y igual a y0 mais v0y vezes t, mas quem é t? X menos x0 sobre vx menos g vezes t ao quadrado, que é x menos x0, né, sobre vx. Isso aqui é o quadrado. Aí sobre 2, eu vou botar o sobre 2 aqui. Aí repare que na primeira equação aqui você fica com... Na primeira equação, né? No início da equação você fica com y igual a y0 mais, ó, v0y vezes menos x0 sobre vx, tá vendo, ó? Que é isso aqui, ó. Isso aqui vezes isso, né? E isso aqui vezes isso vai me dar... eu vou deixar de azul claro ainda. Mais v0yx, né? Então, mais v0yx sobre vx. Ok. Menos... Aí eu vou desenvolver isso aqui dentro separadamente para facilitar nosso entendimento. Ó. Isso aqui vai me dar x ao quadrado menos 2x0x mais x0 ao quadrado, certo? É claro, sobre, isso aqui tudo sobre Vx ao quadrado, né? É isso que vai aparecer aqui, ó, Vx ao quadrado. Muito bem. Então, se eu substituir isso aqui, eu vou ter menos g sobre 2 vezes essa coisa toda aí, ou seja, x ao quadrado menos 2x0x mais x0 ao quadrado
Isso tudo sobre Vx ao quadrado, certo? Bom, agora repara o seguinte, você pode desenvolver isso se você quiser, não vou fazer, porque a gente sabe que tanto x0 quanto y0 são iguais a zero. Podia não ser, mas nesse caso é. Se eu olhar para cá, ó, você vai ver que no eixo os dois são iguais a zero. Então vamos cortar o que tem x0 e o que tem y0. Então isso aqui, ó, sai fora, isso aqui é zero, isso aqui sai fora porque isso aqui é zero, isso aqui sai fora porque é zero, e isso aqui sai fora porque é zero. Ficamos então com, vou manter o azul claro, y igual, isso aqui saiu fora, v0y sobre vx, ó, v0y sobre vx vezes x menos, ó, g sobre 2vx ao quadrado, g sobre 2 vezes, né? Aqui eu vou botar logo embaixo vx, né? 2vx ao quadrado vezes, em cima, x ao quadrado. Então, se você reparar, isso aqui é uma equação do formato y igual a bx menos ax ao quadrado, que é uma parábola com a concavidade virada para baixo, né? Então, de fato, se a gente voltar aqui, agora a gente pode afirmar com certeza que a equação desse movimento, né, refere-se a uma parábola com a concavidade para baixo. Então, o movimento, de fato, se deve a uma parábola com concavidade para baixo. Beleza? Então, com isso, a gente mostra que, de fato, um lançamento oblíquo a partir do solo tem uma equação que se parece com uma parábola. E essa equação aqui é a equação do movimento. Então, se ele te der os valores de V0, né, e etc., você consegue achar qual é a equação da trajetória. Essa aqui é a equação da trajetória. Embora isso não seja uma pergunta muito comum, ela aparece em alguns livros. Então, aqui, ó, tá aí para você que quiser saber como achar a equação da trajetória. Lembrando que essa equação da trajetória, né, que eu fiz aqui, ela leva em consideração que x0 e y0 são iguais a zero. Se não, você tem que botar os valores aqui e, de novo, vai virar uma parábola, só que usando x0 e y0, certo? Bom, muito bem. Uma vez escrito isso, a gente já tem aí algumas coisas para trabalhar. Por exemplo, vamos ver quem é Vx. Vx, né, como ele é a projeção horizontal, se você olhar, né, para o triângulo formado por V0, Vx e Vy, que eu vou fazer ele aqui, ó. Vx é o horizontal, ó. Vx, eu vou colocar aqui embaixo, eu acho. Acho melhor. Vx é horizontal. Vy é o vertical. E V0 é o diagonal, aqui, ó. Então, juntando as três ideias, a gente tem isso aqui, ó. Aqui a gente tem V0. Aqui a gente tem Vy ou V0y, né? E aqui a gente tem Vx. Você percebe que se esse aqui, ó, é o ângulo θ, Vx, né, vai ser igual a V0 vezes cosseno de θ. Por quê? Porque cosseno de θ é Vx sobre V0, né? Analogamente, ou seja, pelo mesmo motivo, V0y, né, ou Vy de maneira geral, inclusive V0y, então V0y será V0 vezes seno de θ, né? Eu quero insistir nisso aqui,
Muita gente acaba decorando isso e não precisa. Porque foi como eu falei. O que, que é o seno de θ? Se você olhar para esse triângulo, que é um triângulo retângulo, o seno de θ, ele é quem? Ele é VY sobre V0. Ou seja, VY, para qualquer momento, é V0 seno θ. E o cosseno de θ, né, é o adjacente Vx sobre V0, ocasionando o que a gente acabou de dizer. Então não precisa decorar, é só usar o seno e o cosseno nesse triângulo retângulo que vai sair aí, a relação que você quer. Eu mesmo, quando eu comecei a aprender isso, eu decorava que o horizontal era o cosseno e o vertical era o seno, tá? Mas não precisa. Até porque se o ângulo mudar, se ele der a você não o ângulo de lançamento, mas esse ângulo aqui, ó, se ele me der esse ângulo como θ, né, esse ângulo aqui, ó, como θ, ou se ele me der esse alfa em vez do θ, você tem que usar ele, aí o VY é que vai ser o cosseno e o VX é que vai ser o seno. Então, só que vai ser o cosseno e o seno de alfa, não de θ. Tá? Então, você tem que ficar ligado aí no porquê que usamos o seno e o cosseno e não decorar qual que usa o seno e qual que usa o cosseno, tá? Então, isso aqui explica bastante coisa. Tudo bem. Então, tá aqui, ó, as duas relações necessárias para entender a ideia. Bom, uma vez que isso é feito, agora eu sei que, voltando aqui para a equação original, ó, eu tenho x igual a x0 mais vxt, então eu posso fazer que x é igual a x0 mais vx é v cosseno de θ, né? V0 cosseno de θ vezes t, e sei também que y é igual a y0 mais v0y, que é v0 seno de θ menos g sobre 2t ao quadrado. Pronto. Tá aí, né? São as relações aí envolvendo seno e cosseno. Aí, o que, que vai começar a aparecer para a gente aqui? Por exemplo, a partir disso, eu já posso escrever aqui, ó, que a velocidade vertical, ela é V0 vezes não, V0 menos G vezes T. Vou pegar um pouquinho de café aqui. Se é V0 vezes G menos T, aliás, desculpa, V0 menos G vezes T, então eu posso escrever aqui V0y, obviamente, né? Eu posso escrever que Vy é igual a V0, né, seno de θ menos G vezes T, tá? E aí, claramente, né, a gente pode extrair boas relações daqui. Da mesma forma que eu consigo pegar essa equação e ainda trabalhar, deixa eu só circular isso aqui, né? Eu ainda posso trabalhar dentro de outras equações do movimento uniformemente variado. Que equações são essas? Por exemplo, Torricelli. Ó, ó, posso trabalhar, porque vai ficar Vy ao quadrado, V0y ao quadrado, menos 2g delta y, certo? E aí, usando a notação que a gente está falando, Vy vai ser V0 seno θ ao quadrado, menos 2 vezes g vezes delta y, tá? Eu não gosto muito de ficar... Aqui faltou um quadrado, né? Eu não gosto de ficar decorando essas coisas, porque eu acho que você tem mais a ganhar entendendo a ideia do que decorando a ideia, tá? Muito mais. Você vai aprender muito mais aí entendendo o porquê da coisa
do que tentando decorar. Até porque quando o problema muda um pouquinho só, você já se enrola. Se você entender de verdade, né, quando mudar, você sabe onde mexer para adaptar a equação à realidade do problema. Por exemplo, né? Digamos que você saiba qual é a velocidade de lançamento. Ou seja, o problema te dá o V0 e o ângulo de lançamento. Tá? Você conhece o ângulo e o V0. E ele pede o tempo de subida. Tá? Então a primeira pergunta é: qual é o tempo de subida? Para obter esse tempo de subida, basta você pegar Vy, V0y menos GT, onde T é o tempo de subida. Só que quando chegar no máximo, repare que a velocidade vertical não existe mais, porque ele tem que parar para voltar, né? Se ele chegou no máximo, se a bolinha, se o lançamento chegou na altura máxima, que é esse ponto aqui, ó, a velocidade vertical para de aumentar, né? A posição vertical para de aumentar, a velocidade vertical zero. Então, eu vou ter isso aqui, né? Ó, zero igual a V0y, que é V0 vezes o seno do ângulo, menos GT, S, onde TS é o tempo de subida. Então, o tempo de subida será, né, V0 seno θ sobre G. V0 vezes o seno do ângulo sobre G. Mostrando duas coisas. Primeiro, se o ângulo de lançamento é maior, o tempo de subida é maior, certo? Porque quanto maior o ângulo θ entre 0 e 90, maior o seu seno, certo? Então, com isso, eu tenho aqui, ó, um tempo de subida maior quanto maior for o meu ângulo. Então, se eu lançar com ângulo de 30, eu tenho um tempo de subida. Se eu lançar com ângulo de 60, eu tenho outro tempo de subida e ele será maior. Se eu lançar com a velocidade menor, alcança uma altura menor. Se eu lançar com velocidade maior, alcança uma altura maior, por causa do V0, tá? Ok. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, como a velocidade vertical, tanto na ida quanto na volta, depende da mesma aceleração, então eu sei que o tempo de subida e de descida são iguais. Então, o tempo total é o dobro. Então, o tempo no ar, que é o tempo total, será o dobro, né? O tempo total T, T, 2, T, S. Ou seja, tempo total vai ser 2V0 seno θ sobre G. Alguns colocam assim, né? O tempo total como sendo 2V0 sobre G vezes seno de θ. Tá? Então, repare que só depende realmente do ângulo, né, e do V0. Tanto para um aí quanto para o outro. Bom, vamos lá. Ok, show de bola. Então agora eu já tenho o tempo de subida e o tempo no ar. Com o tempo no ar, eu já consigo achar uma outra coisa importante para a gente, que a gente chama de alcance. Então já consigo achar o alcance. O que é o alcance? O alcance, ele é a distância horizontal alcançada, né, pelo objeto, que é essa distância, desde aqui, ó, até aqui. Essa distância é chamada de alcance.
é a distância daqui para cá. Ó, essa distância é o que a gente chama de alcance, tá? Essa distância aqui, ó, é o que a gente chama de alcance. Então, o alcance. E como que eu acho esse alcance? Bom, basta eu pensar no seguinte: se eu sei o tempo no ar e eu sei que na horizontal a velocidade é constante, basta eu fazer o quê? Velocidade no eixo horizontal, vou fazer de roxo aqui, ó. Velocidade no eixo horizontal, distância sobre tempo. Acontece que a distância é o alcance, a velocidade horizontal é conhecida, porque eu conheço a velocidade de lançamento e o ângulo, então eu vou ter V0 vezes cosseno de θ. Aqui eu vou ter o alcance. E aqui embaixo, ó, eu vou ter o tempo total no ar. Qual é o tempo total no ar? 2V0G. Né? Já temos aqui, ó, tempo total no ar. 2 vezes V0 vezes G. Aliás, vezes G. Vezes seno θ sobre G. Ou seja, quem é o nosso alcance? Vou colocar aqui em cima. Quem é o nosso alcance? Vai ser 2. Vou botar o V0 na frente, vai ficar assim, ó. V0, você vai entender por quê. V0 ao quadrado sobre G, vezes 2 vezes seno de θ, vezes cosseno de θ, né? Olha aqui, ó. 2 seno cosseno, tá aqui. V0, V0, V0 ao quadrado sobre G. Então, o nosso alcance, né, depende dessa expressão. Acontece que esse alcance, olha o que acontece com ele. Ele tem aqui, ó, uma expressão que é 2 seno θ cosseno θ. E lá da trigonometria, então, ó, da trigonometria, o que que a gente tem? Que o seno de 2θ é igual a 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Então essa expressão que aparece aqui, que é a mesma que eu acabei de escrever, corresponde ao seno de 2θ. Isso é bom. Porque olha só, acontecem duas coisas aqui. Primeiro, a minha expressão do alcance, a minha expressão do alcance vai ficar assim, né? Alcance igual a V0 ao quadrado sobre G vezes seno de 2θ, mostrando que é, qualquer, qualquer que seja, né, a velocidade, o alcance é máximo quando seno de 2θ é igual a 1. Bom, se isso aqui é igual a 1, você tem um alcance máximo. Porque se a velocidade é fixa e g é fixo, isso aqui é no máximo 1, esse é o maior alcance possível. Mas aí, para o alcance ser igual a 1, né, o alcance máximo ser igual a 1, que é V0 ao quadrado sobre G, seno de 2θ tem que ser igual a 1, o que só ocorre se 2θ for igual a 90, que é o valor do seno que dá 1. Então, θ deve ser 45, mostrando que você alcança o máximo quando você lança com uma velocidade a maior possível, com um ângulo de 45. Então, quanto mais próximo for de 45 o ângulo,
maior vai ser o teu alcance. Além disso, essa expressão aqui, ó, mostra que o alcance, como depende do seno e do cosseno simultaneamente, se você tem dois ângulos que são complementares, então digamos que você lance com o ângulo alfa, né? Então vou fazer aqui um desenho. Tá? Então digamos que você faça um lançamento com um ângulo alfa e com a mesma velocidade com o ângulo θ. Então, você fez aqui com a velocidade V0 com o ângulo alfa, com a velocidade V0, mesmo módulo, tá? Com o ângulo θ. Então, esse ângulo aqui, θ, e esse ângulo maior, alfa. Mas de tal modo que alfa mais θ seja igual a 90. Ou seja, eles são complementares. Quando dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Isso ocasiona seno de alfa ser igual ao cosseno de θ e barra ou seno de θ igual a cosseno de alfa. Isso mostra que o alcance é o mesmo. Porque vem para cá, ó. Vamos supor que um ângulo fosse 30 e o outro fosse 60. Exemplo. Exemplo. Você fez um lançamento com ângulo de 30. Tá? Você lançou com ângulo de 30. Então vamos supor que o θ é 30 graus. Não importa o V0. Não importa. Tá? Vamos deixar o V0 e o G ali como eles estão. O seu alcance vai ser o quê? Vai ser V0 ao quadrado sobre G, duas vezes, né? Seno de 30, cosseno de 30. O que vai nos dar, certo? É A igual a V0 ao quadrado sobre G vezes duas vezes 1/2 vezes raiz de 3 sobre 2. Vou deixar assim, por enquanto. Agora vamos fazer um lançamento com o mesmo V0, só que com alfa igual a 60. Lembrando que eu fiz isso, não é arbitrário. Eu escolhi esses dois valores porque eu sei que 30 e 60 são complementares, né? Esses valores foram escolhidos por serem complementares, tá? Senão não vai dar certo. Então, eles são complemento um do outro. Bom, nesse caso, o que teremos? A igual a V0 ao quadrado sobre G vezes 2 seno de 60 cosseno de 30. Acontece que os valores são exatamente os mesmos de antes, só trocaram de lugar. V0 ao quadrado sobre G vezes 2 vezes seno de 60, raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 30. Aliás, cosseno de 30 não, aqui é cosseno de 60. Escrevi errado. O ângulo é 60. 60, 1/2. Então, pronto. Repare que só trocou de lugar, é o mesmo alcance. Mostrando que esses dois alcances serão iguais, certo? Ou seja, o alcance de laranja aqui, né? Do ângulo laranja vai ser esse. E o alcance do ângulo em vermelho vai ser esse. Eles vão cair no mesmo lugar. Bom, então, se tem o mesmo alcance, qual é a diferença? Ah, existe uma diferença na altura máxima alcançada. Porque o tempo de subida depende do seno. E o tempo de subida vai ser maior
certo? Ele vai ficar mais tempo subindo no que for seno maior. Vamos calcular então a altura máxima, já que a gente mostrou que de fato o alcance é o mesmo para ângulos complementares, né? Vamos ver o que que acontece com a altura máxima, já que não muda o alcance, alguma coisa tem que mudar. Se a velocidade aumentou, tem que mudar alguma coisa. Vamos ver o que que muda. Nesse caso, né, para calcular a altura máxima, eu só preciso do quê? Calcular qual é, né, através da velocidade de lançamento, quanto se deslocou até lá em cima. Não preciso do tempo. Eu posso usar esse tempo, mas não vou usar. Porque eu vou usar a equação de Torricelli. Então, vou lá na equação de Torricelli. Vou lá na equação de Torricelli. Vy ao quadrado, V0y ao quadrado, menos 2g delta y. Então, o que teremos aqui nesse caso? Vy final é zero, porque vai parar no topo. Então, zero. Então, aqui, ó, só para ficar com o título aqui, estamos falando aqui da altura máxima. Altura máxima. Altura máxima. Então, como que eu encontro a altura máxima? Ó, altura, velocidade final é zero. Velocidade em y inicial, V0 vezes seno de θ ao quadrado, menos 2 vezes g, vezes y máximo, menos zero, que é de onde saiu. Ok. Passo esse cara para lá, vou ficar com 2g y máximo igual a V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então, o nosso y máximo vai depender de quê? Vai depender de V0 ao quadrado, sobre 2g vezes, né? Então, V0 ao quadrado sobre 2g vezes seno ao quadrado de θ. Então, é isso, ó. Ou seja, a altura máxima ela é função do seno, implicando a seguinte situação. Se o seno é maior, a altura máxima é maior. Então, de fato, no nosso desenho está correto, porque essa altura máxima aqui, ó, vai depender de alfa. E alfa é maior do que θ. Como o V0 é o mesmo e o G é o mesmo, essa altura aqui, ó, né, ela vai ser tanto maior quanto maior for o ângulo, porque seno de alfa é maior que seno de θ. Então, no caso anterior, vou botar aqui, ó, no caso anterior, o que que a gente tem? Alfa é maior do que θ. Logo, seno de alfa é maior do que seno de θ e, claramente, se um número é maior do que outro, seu quadrado também é maior, né? Se eles forem positivos, tá? E é o caso, né? Porque é um ângulo agudo. Claramente, seno ao quadrado de θ é maior que seno ao quadrado, né? Seno ao quadrado de alfa, desculpa, é maior que seno ao quadrado de θ. Quando eu falei claramente aqui, estou levando em consideração que é positivo, né? Porque foi o que eu falei. -1
é maior do que menos 2. Mas se você elevar ao quadrado, né, isso não vai acontecer, porque aí menos 1 ao quadrado dá 1 e menos 2 ao quadrado dá 4. Então vai ficar 1 aqui, ó, menor que 4, tá? Então tem que tomar cuidado na hora de elevar ao quadrado números negativos. Mas aqui, né, os valores são positivos. Então isso não vai acontecer. Então a gente não corre esse perigo, tá? Então achei a altura máxima, achei o alcance máximo, achei o tempo de subida, achei o tempo de descida, né, que é o mesmo. Achei tudo que a gente precisava aí para resolver nossos problemas envolvendo a dinâmica, né, a cinemática dos lançamentos verticais. O que que falta aqui? Falta eu falar para você sobre uma coisa importante, que é o seguinte. Digamos que você quer analisar o movimento aqui, ó, de maneira geral, tá? Do ponto de vista da mecânica agora. Não é uma pergunta comum, mas é o que eu sempre digo, né? Melhor saber do que chegar na hora, saber e não precisar do que precisar e não saber. Então aqui, ó, y, x, 0. Tá lá, lançamento, né? Nesse lançamento, o que que vai acontecer, né? A gente vai ter algo assim, ó. Em todos os pontos, você só tem uma força atuando, que é a força peso, que está acompanhada aí da aceleração gravitacional. Então, qualquer que seja o ponto, né, a única coisa que atua verticalmente em termos de força é o peso. Então, para cada ponto, a aceleração resultante do movimento é a aceleração gravitacional. Isso nos indica que em cada ponto há duas acelerações. Uma aceleração tangencial, fazendo com que ele diminua a velocidade, tá? E uma aceleração centrípeta, mantendo o movimento de curva. Então, em cada ponto, vou pegar esse aqui como referência, em cada ponto, você tem uma aceleração tangencial, diminuindo a velocidade vertical, e uma aceleração centrípeta, fazendo ele virar a curva. Tá? Vamos chamar isso aqui de A. Talvez seja melhor até já fazer com a cor, porque facilita, né? Então, ó, esse aqui, ó, é a aceleração centrípeta, e esse outro aqui, ó, fazer de azul escuro, é a aceleração tangencial. Muito bem. Bom, e o que que isso me ajuda? Ajuda pelo seguinte, eu posso calcular o raio de curvatura para cada momento. Se ele me der o ângulo. Ou ele pode me dar aqui em cima, ó, perguntar qual é o raio de curvatura. Por quê? Porque aqui em cima, no ponto de altura máxima, né? Então aqui na altura máxima, eu sei que a aceleração centrípeta ela é g, porque só não, ele para de diminuir para passar a aumentar a velocidade, certo? Porque agora ele vai começar a descer. Então na altura máxima a centrípeta é g e a centrípeta é v ao quadrado sobre r. E isso vai ser g. Então v é igual a rg dentro da raiz, né? V é igual a raiz de rg. E esse v que aparece aqui, esse v que aparece aqui, é o nosso vx. Esse v aqui, ó, é o nosso vx, que é v0 cosseno de θ, onde θ é o ângulo de lançamento. Então, eu consigo encontrar, né, qual é o raio de curvatura no ponto mais alto. Porque no ponto mais alto, como eu já disse,
só há a velocidade horizontal, que é constante. Aqui eu só tenho Vx. Então, no ponto de altura máxima, a aceleração é g, que é a própria centrípeta, e a velocidade é o próprio Vx, porque V0y é zero. Aliás, Vy, né? V0y é V0y. Vy é zero. Isso no máximo, no ponto máximo. Qualquer outro ponto, eu poderia calcular a resultante ou aceleração centrípeta desde que eu conheça o ângulo, ou desde que eu conheça alguma característica. Então, por exemplo, eu tenho como calcular a velocidade horizontal? Tenho. Tem como calcular a velocidade vertical? Tenho. Se eu tenho como calcular a velocidade horizontal e a vertical, né, eu tenho como calcular o ângulo formado entre G e a aceleração tangencial e centrípeta. Por quê? Olha só. Por que que eu tenho como calcular? Vamos lá. Digamos que isso aqui é um trecho da parábola, tá? E aí, nesse trecho da parábola, a tua velocidade do movimento, ela tem que estar tangente à trajetória, tá? Assim. Essa é a velocidade tangente à trajetória. Aí, para cá, ó, para cá, você vai ter a tua aceleração centrípeta. Para cá, você vai ter a tua centrípeta. Para cá, ó, você vai ter a tua tangencial. Então, de azul eu tenho aceleração tangencial, de preto aceleração centrípeta, beleza? Então vamos começar a colocar os nomes aqui. Ó, esse aqui é o vetor aceleração tangencial. De preto eu tenho o vetor aceleração centrípeta. De preto eu tenho o vetor aceleração centrípeta. De verde eu tenho o vetor velocidade. Você nem já está feito aqui, só vou botar. Esse é o vetor velocidade. O vetor velocidade em x aparece aqui, ó. Esse é o vetor velocidade em x. Vx. Que é uma projeção de v, só que na horizontal. Em y, eu tenho o vetor velocidade em y. Vou fazer de marrom. Ou seja, esse cara aqui. Esse é Vy. Eu tenho como calcular Vy e tenho como calcular Vx com base no lançamento. Porque eu sei o tempo, sei tudo. Se eu souber a altura que ele está, eu consigo calcular. Ok. Se eu consigo calcular Vy e Vx, eu consigo calcular esse ângulo aqui. Porque esse ângulo aqui, ó, deixa eu pegar uma cor que eu não usei, roxo. Esse ângulo aqui, vamos chamar esse ângulo aqui de θ, não é o ângulo de lançamento, é o ângulo θ nesse momento. Ele é tal que a tangente de θ é igual a Vy, que eu sei calcular, Vy sobre Vx. Como é que eu calculo Vy? V0y menos gt. Como é que eu calculo Vx? V0 cosseno de θ. V0y é V0 seno de θ. Então, consigo calcular o valor da tangente. Então, eu sei que ângulo é esse. Porém, esse ângulo aqui é 90. Ó. Então, se aqui é θ, aqui é 90 menos θ. Certo? 90 menos θ. Vamos chamar aqui de alfa. Aqui é alfa. Aqui em cima, ó. Aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima também é alfa. Ou, se você preferir, ó, eu vou até fazer isso. Vamos traçar uma vertical zona aqui, ó. Se bem que eu vou usar uma outra cor logo para
Laranja eu usei, verde, azul, preto, vamos botar vermelho, pronto. Aqui, ó, nessa vertical, quem é que vai estar? Vai estar o G. Vai estar o G, que é a junção da centrípeta com a tangencial. Vai estar o G aqui. Mas o ângulo entre G e VX é 90 também, ó. Esse ângulo aqui também é 90. Esse ângulo maior aqui, ó. Então, se aqui é alfa, aqui é teta. Aqui é teta. Por quê? Porque se alfa mais teta é 90, alfa mais teta é 90. Conclusão. Tangente de teta, que eu sei calcular, é centrípeta sobre tangencial. Só que centrípeta é V ao quadrado sobre R. E aí eu posso achar aqui, ó, a tangencial. Concorda? Porque tendo o ângulo, eu sei quem é a tangente. Sabendo quem é a tangente, eu tenho V ao quadrado sobre R, certo? Sei o V, falta só o R. Sei o G, isso aqui é G. Ó, né? Tangente, aí eu posso usar, por exemplo, ó, cosseno de teta. Quem é cosseno de teta? AC sobre G. Aí eu sei a centrípeta. Centrípeta é G cosseno de teta. Sei a centrípeta. Sei o raio de curvatura. Sei o raio de curvatura. Sei a tangente, o raio de curvatura, sei a tangencial. Então dá para descobrir tudo. Todas as acelerações, tudo que você precisa, tá? Então é uma forma aí de você destrinchar esse movimento em termos de lançamento oblíquo. Esse seria aí o máximo que pode ser cobrado em termos de lançamento. Atenção aos detalhes. Alcance máximo, altura máxima, tempo de subida, velocidade no determinado ponto, velocidade na altura máxima, é importante. Energia nesses pontos, a gente ainda não falou de energia, mas vai falar, porque são coisas que são cobradas, tá? Tirando isso, o restante não vai fugir do que já falamos aqui, tá bom? Você não vai ter nada que seja cobrado fora desse escopo aí, fora desse objetivo, tá bom? Então, com isso, a gente encerra esse primeiro bloco de lançamentos oblíquos, onde a gente fala aí sobre a trajetória de um lançamento oblíquo, alcance máximo, tempo de subida, tempo no ar, alcance, relações com a trigonometria, o que acontece se os lançamentos tiverem ângulos de lançamento complementares, etc, 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 tá? Guardar esses detalhes que eu falei aqui no final, principalmente essa ideia da tangente, né, de você saber que é Vy sobre Vx, saber ainda que você pode obter a centrípeta com base nisso, porque a centrípeta é G cosseno de teta, certo? Então você consegue achar aí a centrípeta. Com a centrípeta você consegue achar o raio de curvatura. Com a centrípeta e os demais detalhes você consegue achar a aceleração tangencial em qualquer ponto, que vai facilitar bastante a sua vida aí, em termos de problema envolvendo o lançamento oblíquo. Tá bom? Então é isso. Até o próximo bloco aí. Espero ter atendido suas expectativas e a gente se vê em breve.